Bem, gente, estamos vivendo um improviso. Espero que o som esteja razoável. Estou me sentindo desconfortável, mas eu preciso me acostumar, né? Pregar no mato e coisa parecida. Mas quero saudá-los com paz, sejam bem-vindos. Vocês sabem, nós estamos em obras, né? Assim que eu entrei aqui, eu me lembrei de um período da minha vida que nós estávamos vivendo no país uma das grandes crises. Ali no início dos anos 80, eu trabalhava numa empresa de construção civil e a construção civil entrou numa crise sem tamanho e uma frustração enorme dentro do setor, muitas angústias, pessoas que chegaram ao extremo, né, dando cabo da sua vida por causa da pressão gerada por causa da crise, né? Crises normalmente vão gerar oportunidades quando a gente está saudável internamente, né? Mas se pelo lado de dentro a gente não estiver muito saudável, a crise pode destruir a vida de uma pessoa que está despreparada emocionalmente, psiquicamente. Então, e durante um período que nem foi tão pequeno, a crise se instalou de uma maneira assim, objetiva, né? Aí um dia, um canteiro de obra foi inaugurado. Havia uma retomada no processo, e o canteiro foi retomado, e o outro canteiro foi retomado. E eu comecei a descobrir que dentro de uma cidade, um dos fatores de sinal de que a economia está melhorando é que aquela cidade entra em obra, né? Então, hoje eu quero começar dizendo para você que sua vida vai virar um canteiro de obras. A sua vida vai virar um canteiro de obras, ou seja, aquele que começou a sua boa obra na sua vida não vai parar. E vai gerar tanto recurso, a sua vida não é um acidente, não é? A sua vida é um mundo de muitas oportunidades. Estava orando ainda há pouquinho, gente. Eu estava tão grato a Deus por causa da presença dele na nossa vida, né? Eu estava dizendo para Deus, que bom que ele foi arbitrário e não me perguntou se eu queria que ele entrasse ou não. Ele decidiu, antes da fundação do mundo, que faria isso. Eu nem nascido era, e ele decidiu por mim. Eu disse para ele, tu tinha tantas casas caprichadas, né, para morar, e decidiste morar dentro de mim. Isso, para mim, humanamente falando, é um absurdo, né? Que é a decisão de Deus em morar em pessoas imperfeitas como nós, né? Mas eu sou extremamente grato. Eu sei que no favor de Deus não tem dívida, né? O favor de Deus não gera dívida. Eu nunca vou ficar devendo nada a Deus. Mas a gratidão é um sinal de reconhecimento, né? Então, reconhecidamente, essa noite, ao começar a minha fala com você, eu estou muito grato a Deus porque Ele decidiu morar dentro de mim. Assim, mora de verdade, né? Ele não vem me visitar, ele decidiu habitar, ele é residente, tem endereço fixo. Nem nas minhas crises, nas minhas perquirições, nas minhas indagações, ele muda de endereço, né? Ele veio para ficar de uma vez por todas na minha vida, né? E quero adorar a Deus com você por isso, né? Porque tanto eu quanto você fomos esse objeto da escolha de Deus, né? Deus escolheu por nós, gerou fé, gerou arrependimento, nos atraiu, criou circunstâncias para nos atrair a Ele. Então, como diz São Paulo em Romanos capítulo 11, verso 36, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Sabe de uma coisa?
Tudo na nossa vida começa em Deus e termina com Deus. Nós estamos imersos na natureza divina, mergulhados, encharcados da natureza divina. Então, ainda que nosso nível de percepção não nos permita entender isso sempre, porque às vezes a dor é muito grande, né? O medo às vezes toma conta, a insegurança está presente, coisa da natureza humana, né? Esse lapso da natureza humana que ainda habita em nós, a gente se sente assim meio que fora da mão de Deus, mas você nunca mais vai sair da mão dele. Eu vou te dizer uma coisa para você ficar logo sabendo, nem que você queira. Ele vai gerar circunstâncias para te atrair a ele sempre, compreende? O teu caso com Deus é sério, o caso de Deus com você é um caso sério, ele não é um ficante na tua vida, né? Ele foi uma relação séria para o resto da sua vida. Bendito seja Deus. Vocês estão muito animados hoje, não, né? É mudança de ambiente, é? É mudança de ambiente? Eu também estou me sentindo meio disperso aqui, né? Eu olho aqui, vejo carro de lá, carro de cá, o ambiente está meio enjambrado. Mas é isso, nós estamos também em obra. Não só você vai virar um canteiro de obras, mas nós estamos no meio de um canteiro de obra. Desculpe o desconforto, né? Eu estava no domingo me lembrando com a igreja de que quarta-feira passada o tema da mensagem foi Deus surpreenderá você. Citei aquela história que Jesus, em João 4,35, Jesus está andando com os discípulos. Jesus tinha uma escola dinâmica, né? Na escola de Jesus não tinha quadro negro, não tinha cadeirinha. Jesus era um professor da vida e um caminhante. Chamam a igreja no princípio de os do caminho, porque a proposta de Jesus era caminhando. Há um erro exegético na tradução de Mateus capítulo 28, que nós lemos lá, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Vocês lembram do texto, não é? Mas é um erro exegético, porque no grego não tem a voz imperativa. Então Jesus não disse ide, Jesus disse indo, porque naquele texto ele estava falando no grego koiné. Então ele teria dito indo por todo mundo, pregai o evangelho. Porque a proposta de Jesus é que a vida é um caminho, ele é o caminho. Ele é a nossa referência. E ele propôs caminhada sempre. Você sempre vai ver Jesus andando, parando para comer, parando para dar atenção a alguém, mas ele está numa caminhada. E o desafio da experiência cristã não é a centralidade de uma religião, mas é a facilitação de uma caminhada. A intenção de Jesus não era criar um método religioso, sistêmico. A proposta de Jesus foi nos conduzir a uma caminhada saudável, facilitando a nossa vida. A coisa foi tão séria que ele se tornou o próprio caminho. Eu sou o caminho. Então, o caminho não é um conceito, a verdade não é um conceito, é o próprio Jesus. E ele vai andando com seus discípulos, e nesse dia, eles estão próximos de uma plantação. E você sabe, nós estamos bem mergulhados dentro de uma sociedade agrícola, não é? Pecuarista, né? Principalmente de gado miúdo, que era o que a nação de Israel mais trabalhava, era o gado miúdo, as ovelhas, né? Os cabritos e tal. Jesus está dialogando com os caras que entendem do que estão vendo. Por isso a caminhada é importante, esse método de Jesus ensinar. Aí ele vai andando com seus discípulos, e diz assim, no calendário, dizem que ainda está faltando 4 meses para a colheita. É o que a gente ouve por aí, não é? Ainda está faltando 4 meses para a colheita. Mas, levantem a cabeça de vocês. Foi a palavra de Jesus. Levante a cabeça de vocês.
Ou seja, tira o olho do mundo em si mesmado, né? Do mundo onde eu sou o centro, meus problemas são o centro, o mundo onde eu estou mergulhado. Levante a cabeça, tira os olhos um pouco dessa centralidade do eu. Levante essa cabeça e veja, os campos já estão brancos, prontos para a colheita. Jesus, 4 meses antes da colheita ser feita, ele surpreende seus discípulos, antecipando o calendário na experiência deles para uma colheita. Ele diz: o campo está branco, as espigas estão prontas. Eu digo para vocês que este é o tempo da colheita. Andar com Jesus sempre nos surpreenderá, gente. Sabe, há coisas que no caminho da fé serão surpreendentes para nós. Coisas que nós pensamos, mensuramos, e que a gente chega à conclusão, acho que daqui a 10 anos isso vai acontecer. Aí é que está esse mistério da caminhada com Ele. É que aquilo que ainda falta 4 meses para acontecer, já começou a acontecer. E hoje, com toda simplicidade e humildade, quero animar você a levantar a sua cabeça e olhar ao seu redor, porque há muita coisa que já está acontecendo na sua vida. Talvez o nível de comprometimento olhando para dentro de você não veja. Eu treinei umas equipes de telefonia, tínhamos uma organização que trabalhava com socorro ao suicida, não é? E aí, a primeira frase do treinamento era, o cara ligou para você e disse: eu vou me matar, eu não vejo mais saída, eu não vejo alternativa. A primeira palavra era: levanta a tua cabeça, se reposicione fisicamente. Porque há coisa, gente, que quando a gente olha para dentro de si, o mundo é muito pequeno, nosso mundo é muito pequenininho. Nós temos um mundo muito estreito, muito miúdo mesmo. Platão tem uma história chamada o mito da caverna. Alguém já leu sobre o mito da caverna? O mito da caverna é uma história muito interessante de Platão, de um mundo ensimesmado, da negação. Na verdade, o mito da caverna, o foco dele é a negação da existência de possibilidade de vida fora daquela caverna, onde os homens estão mergulhados e presos ao seu mundinho, e a negação absoluta e absurda de que não há vida do lado de fora da caverna. Me lembro quando, pela primeira vez na minha vida, eu saí do Brasil para um outro país. Meus irmãos, eu fiquei tão frustrado, porque eu achei que o Brasil era o mundo. Sim! Eu era um rapazinho, mas eu tinha certeza que o Brasil era o mundo. E quando eu vi tanta gente pensando coisas tão maiores do que eu pensava, eu já era professor naquela época e eu achava que eu era o top. Desculpe aí, gente, mas é ridículo, né? Eu achava que eu era o cara. Eu pensei, eu vou dar aula, eu vou ensinar. Cheguei lá e tive que aprender. Porque o nosso mundo, ele é tão restrito, ele é tão pequeno, e Jesus está chamando a atenção dos discípulos para que sua caminhada com Ele será uma caminhada de grandes surpresas. Levanta a tua cabeça. Tira a tua cabeça desse mundo em si mesmado que às vezes, né, a gente se vê enrolado dentro do casamento da gente, acha que não tem solução. Tem sim, cara. Olha, não há nada como entrar na atmosfera do perdão para zerar débitos. Olha, Jesus ressuscita
corpo morto, casamento morto, empresa morta. Deus faz o impossível acontecer. Possível acontecer. Então, nós estamos aqui falando da simplicidade da fé, do desafio de percorrer o caminho, o meu e o seu, ao lado de Jesus. Delícia. Repita comigo, delícia. Delícia. Novamente. Delícia. Assim você me mata. Não conhece o corinho? Eu crente que você estava bem moderno nisso, hein? Querido, olha, caminhar com Jesus sempre será uma delícia. Muitas vezes será uma contramão na mão das nossas expectativas. Jesus é excelente. O título de excelência não corresponde, às vezes, à realidade da palavra excelência. Eu conheço muitas excelências medíocres, não são excelentes. A palavra excelente nasce do verbo exceler. É um verbo da língua portuguesa. Eu li muitos livros na minha vida. Assim, tive que ler por causa do meu academicismo, né? Eu tive que ler. Li muitos livros. Mas eu nunca li o verbo exceler conjugado na língua portuguesa. Mas acredite, existe. Eu excelo, tu exceles, ele excele, nós excelemos, vós exceleis, eles excelem. Exceler é diferente de exceder. Exceler é superar na expectativa. Você excele quando esperam de você uma coisa e você supera a expectativa. Por isso, há maridos que são excelentes. Ela espera que vai ser uma noite como qualquer noite. Aí sabe o que ele faz? Excele. Leva um buquê de flores. Por exemplo, né? Por exemplo. Eu sou do tipo que ainda manda flores. Lembra do corinho também, né? Exceler é o que uma mulher faz quando o marido acha que ela vai enlouquecer. E ela está firme e segura em Deus, inabalável na sua fé. Um empresário excele quando o mercado está prostituído, corrompido, impenetrável, mas ele se mantém fiel aos princípios do rei e vai dar a volta por cima. Não vai mudar seu serviço, pelo contrário. Ele vai prestar um serviço com maior expectativa, né? Quando olharem para o que você está fazendo, meu Deus, eu não imaginava que esse cara pudesse fazer uma coisa dessa com o valor que ele acabou de receber. Exceler é como um líder faz, que você vai para um lugar a fim de ouvir aquele líder, chega lá e a coisa vai para um andar acima e surpreende você, porque o Evangelho, gente, não é medíocre. O Evangelho é poder de Deus para a vida de todo homem que crê. Acho que eu vou ficar na introdução aqui mesmo, tá legal, não tá? Poxa, eu ia mergulhar no texto aqui, mas eu acho que eu estou gostando de me ouvir. Se vocês não estão, puxa, desculpe, cara, mas eu, inclusive, quando chegar em casa, eu vou procurar lá na internet para ver se já chegou. Tem gente que vai trabalhar a madrugada toda, vocês não sabiam, né? É que hoje nós não estamos transmitindo o culto ao vivo, mas essa mensagem vai estar no nosso Facebook a partir de 2h30 da manhã? Né? A partir de amanhã, né, Didi? A partir de amanhã o culto vai estar lá no Facebook e também no YouTube, né? Ok.
Nós estamos preparando um outro material de evangelização que é um minutete. Eu vou fazer um programa... Posso falar, né? No bate-papo, vocês estão querendo ouvir outra coisa? Alguns sim, outros não. Nós estamos com uma nova chamada de evangelização que vamos lançar pelo Instagram, que é um minutete. Esse minutete eu vou fazer lá em casa, na cozinha. Uhul! Vou fazer umas coisinhas legais em 1 minuto. Tu vai ver que se pode fazer coisa em 1 minuto, né? Vai ser o início daquele na cozinha com o bispo, entendeu? É um minutete, só tchuc, 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 tchuc. É claro, acho que só vai dar para sanduba mesmo, né, não? Mas nós vamos lá. Queridos, há muitos fatores que têm nos impedido de viver essa vida abundante que eu estou anunciando. No domingo, nós falamos dos grandes problemas que aconteceram com Saul, a transição do governo de Israel. Eles saem de um governo teocrático, né? Entram ali no período dos juízes, aí a nação vai sofrer uma outra mudança dentro da estrutura política, porque a nação, ela olha ao redor e vê que todas as nações têm um monarca, e elas então pedem a monarquia. Pressionam os líderes e clamam por uma monarquia. E aí, Deus vai levantar um monarca, um cara capaz, um cara escolhido por Deus, um homem ousado, corajoso, com grande distinção no que fazia, responsável pelo rebanho de seus pais, chamava-se Saul. Mas diante da demanda do chamado, sabe o que faz Saul? Se acovarda. Não, Deus não chamou um covarde, mas as circunstâncias foram tão desastrosas na vida de Saul, que Saul, ao invés de se revelar, né, porque o último juiz, que também era profeta, era Samuel, e Samuel vai passar a tropa em revista, vai em todas as tribos. Quando chega na tribo de Benjamim, o Senhor diz para Samuel, Samuel era o vidente, né? Samuel, é aqui, nessa tribo, não perca mais tempo, está na tribo de Benjamim. E aí ele olha, cadê o cara, onde está o cara, e pergunta, Senhor, o homem está aqui? Está. Só que ele está escondido entre a bagagem. Sabe, toda vez que Deus chamar você para algum lugar que você se sinta despreparado, ao invés de se esconder, dependa de Deus. Olha, eu nunca me senti preparado para coisa nenhuma. Até outro dia eu estava falando, eu acho que agora é que eu devia estar começando a pastorear. Mas já tem 30 anos que eu estou nesse negócio de pastorear. Eu acho que agora é que eu estou começando a me tornar alguém melhor naquilo que eu faço, depois de 30 anos. Então, nunca vou me sentir assim muito preparado para coisa nenhuma. Acho que nós temos esse senso às vezes, né, de cara, eu não estou preparado, eu não estou pronto, eu não... Mas uma coisa eu aprendi com meu avô. Meu avô foi um treinador da minha vida espiritual. Logo cedo foi quem me ensinou a orar. Eu comecei orando por bananeira, já falei para vocês, né? A bananeira não produzia banana nenhuma, meu avô chamou de, não, filho, não é possível. Não vamos ter uma bananeira aqui em casa que não produza. Vamos lá, nós vamos orar. Eu falei, vovô, eu já orei por... Tu já me ensinou a orar por gente, mas por bananeira? Ele falou, qualquer coisa que a gente botar a mão da gente vai prosperar. Eu digo, bicho, que coisa doida. Vamos lá. Eu era só um menino. E nós colocamos a mão na bananeira. E comecei a orar por bananeira, cachorro, gato. Ai, meu Deus do céu. Embora eu tenha tido um treinador muito precioso, depender de Deus foi uma coisa que eu aprendi cedo. As coisas não acontecem por causa de mim, por causa do meu conhecimento, por causa da unção que está sobre mim. Besteira. A coisa só acontece porque Deus está contigo. É a presença dEle que muda tudo. Entende? Não é nosso trejeito, não é nossa capacidade intelectual, não é nosso saber
bíblico. Não é nada disso, é a presença de Deus, valorizar a presença de Deus. Deus chama Saul, Saul se esconde. E esse foi a pior tragédia da vida desse rei, porque a partir daí, Saul virou um homem guiado pela expectativa dos outros e nunca tomava uma decisão baseado no seu próprio tabernáculo. Ele era um homem que vivia debaixo da pressão da expectativa dos outros. E ele perdeu a monarquia porque se tornou um homem covarde. Não era, pero se tornou. Então, quando Deus chamar você para alguma coisa específica, não se esconda porque está cansado, não se esconda porque você não se sente capaz, não mostre sua carteira de identidade, não mostre sua certidão de nascimento, não mostre a sua família, simplesmente diga: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui. Esse é o segredo de você começar a ver coisas acontecendo na sua vida. O cara seguinte foi Davi, né? Foi o segundo monarca. Davi, ao invés dele seguir este protocolo, sabe o que ele faz? Ele vai à guerra para entregar lá a refeição para a família, porque não tinha intendência, né? Então, cada família levava os víveres, levava, né, a tapioca, levava a galinha caipira, levava o pirão de parida da sua casa lá para o flanco de batalha. Não tinha cozinheiro lá não, a chapa era quente, né? Não tinha um exército formado. Davi é quem arquiteta toda essa coisa e projeta a nação. Aí Davi vai levar pão, queijo, leite, vai entregar para o comandante, vai entregar para o rei, e ele ouve um buchicho. Há um problema monstruoso, porque a nação está sendo aterrorizada por um tal de Golias. Uma máquina mortífera. O cara brilhava. Goliar quer dizer o que brilha, não é? Goliar em português é o que brilha, o de brilho intenso. A armadura dele brilhava como o sol. A nação toda está acovardada diante desse grande problema. Aí Davi ouve um buchicho de: rapaz, o que está rolando aí na guerra? Está rolando é o seguinte: é que tem um tal de Golias aí, que o cara é um terror, ele é um Bin Laden, o cara é perigoso, cara. Eu acho que ele é do Estado Islâmico, inclusive, o cara é violento. Mas o que acontece? Rapaz, diz o rei que se tiver alguém entre nós que acabar com esse cara, vai se casar com a filha dele. Como, doutor? Explica isso direito. Vai se casar com a filha do rei. Tem mais. Imunidade nos impostos. Nunca mais a família desse cara vai pagar imposto em Israel. Davi, então, arregaça a manga e diz: é mesmo, cara? Assim, quando você ouve um problema sério e grave no lugar que você trabalha, você faz o quê? Se você faz como o Saul, se esconde, você não vai ser lembrado. Mas um problema tirou Davi do bastidor. Davi vivia lá no fundo da fazenda, apacentava o rebanho de terceira linha de produção. Eram as ovelhas malhadas da casa de Jessé. Ovelha malhada é que ela não prestava para tecelagem. Era só carne. Então não era uma ovelha. Deram para Davi o pior rebanho. Tu está entendendo? Eu não sei que setor que você trabalha na empresa que trabalha, mas você pode estar no pior setor daquela empresa. Você pode estar lá no meio daquele galpão velho, enferrujado, com ferramenta velha. Mas isso não é o fator limitador da tua vida. Porque quando Davi ouve aquele problema, ele diz: opa, alguém se apresentou? Não. Aí ele vai até Abner, o general. Senhor Abner, esse cara precisa morrer. Mas o cara era tão danado, o tal do Golias, que ele ia de manhã e à tarde. Assim, de manhã é para que eles não conseguissem nem comer de tão nervoso que eles iam ficar, né? Nervosos. E à tarde é para eles não dormirem à noite.
Eles estavam mentalmente comprometidos com aquela cena, porque todo, assim, é igual comprimido homeopático, filho. Uma dose de manhã, uma dose à noite. Uma dose de manhã, durante 40 dias. Quantos comprimidos esse caboclo, depois de 40 dias? Fez uma conta rápida assim? 40 dias, tomando 2 comprimidos por dia de intimidação. O nome do comprimido é intimidação. Porque Golias chegava e disse: eu vou comer o fígado de vocês. Vocês são frouxos, filhos de Saul. 40 vezes ouvindo, vocês são filhos de Saul, todo judeu acreditou que era filho de Saul. Nós somos filhos de Saul. E ele é o campeão dos filisteus. Nós somos filhos de Saul. Sabe? Reprogramação neural. Os caras acreditaram e se acovardaram. Chega Davi, que nunca tinha ouvido, nunca tinha tomado um comprimido desse. Aí disse: cara, eu vou lá, o seu Abner, eu matei um leão, eu matei uma ursa. Não, eu estou pronto, nunca matei gigante não, mas eu estou pronto, cara. Eu matei leão, matei ursa. Aí dão uma ferramenta que ele não é hábil. Ele pega lá o estilingue deles: não, nós vamos para a luta agora. Vamos lá. E se prepara. Aí lá vem Davi, e lá vem Golias. E Golias vai intimidar Davi. Vocês são filhos de Saul, e eu, campeão dos filisteus. O que diz Davi? Alto lá. Fala comigo. Reposicionamento na minha fé. Ele diz: nós do lado de cá somos do exército do Deus vivo, vírgula, filho de Saul. Nossa relação não é com Saul, nossa relação é com Deus. E outra coisa, tu não és campeão do filisteu, tu és um incircunciso filisteu. Colocou cada qual no seu lugar. Tem até aquele corinho, né? Cada qual no seu quadrado. Cada qual no seu quadrado. Você fica aí, eu fico aqui. Nós do lado de cá somos do exército. Sabe, cara, nosso maior inimigo mora dentro de nós. Está aqui, ó. Salomão disse que você é aquilo que você pensa que você é. Se você achar que tu é filho de Saul, é assim que você vai se comportar, é como você se vê. Daí, Davi pega o pior problema, um problema que ninguém queria resolver. E sabe o que acontece? A graça de Deus estava sobre Davi. E aquilo que era só um serviço temporário. Sabe daqueles que só vai fazer no Natal? Aquele serviço temporário transforma Davi no titular do palácio. Naquele dia, o destino dele, só porque ele disse: eu estou aqui. Quando Deus colocar você diante de uma situação que está todo mundo fugindo, filho, confia em Deus, se apresenta. Tem nada que perder. Diga: eu não vou fugir. Não, diga lá, não precisa dizer aqui. É que assim, há mais graça dentro de você do que você imagina, Rita. Você é uma... Deus colocou soluções dentro de nós jamais pensadas. Técnicas nunca ousadas antes. E usadas, né? Ousadas e usadas. Botou dentro de nós soluções jamais pensadas. E quando você starta essa sua confiança em Deus, sabe o que acontece? Você começa a se sentir seguro e não covarde como Saul. Tudo bem até aqui? Cara, essa é a terceira recapitulação desse negócio, né? Mas nós vamos lá. Já estão cansadinhos, já querem ir embora? Ok. Falei do Caleb, que é um quenezeu. Caleb não era judeu, era um quenezeu. Era um escravo de escravo. Era uma categoria à parte de escravo. Aí ele toma uma decisão na vida dele. Já não quero essa vida para mim. Como havia nas instituições de Israel, naquele momento, um dispositivo que ele podia se tornar judeu, se ele se submetesse a um patriarcado, Caleb decide entrar debaixo do patriarcado de Judá. Por isso que você vai ver
Caleb de Judá, ele não é de Judá, ele era um quenezeu, ele era filho de Jefoné, e Jefoné era quenezeu. Ele trocou a filiação de Jefoné pela filiação de Judá, e se tornou um judeu. A coisa era tão distinta na vida desse cara que decidiu mudar de vida, que ele não mudou só de roupa, ele mudou de cabeça, mudou de corpo, de alma e de espírito. Ele se tornou um. Se tornou um de tal maneira que quando os 12 príncipes da nação foram escolhidos para representar lá na Terra Prometida, quem ia fazer a investigação da terra? Quem aparece? Caleb, que não era nem da tribo de Judá, se tornou. Não importa muito quem você era, em que você está se tornando, em quem você está se tornando, isso será de suma importância. Não fica olhando toda hora quem era teu pai. Meu filho, se eu fosse olhar para trás, meu bisavô era negro e ganhou muita chibatada. Meu bisavô, eu sou um negro de pele branca. Se eu fosse olhar para trás, meu teu bisavô era um escravo, eu ia ficar resmungando a cota faculdade até hoje aí, meu irmão. Que negócio nada. Ninguém para você quando você sabe quem você é. Entende? Você não tem que andar reduzido pela vida, intimidado pela vida. O Caleb se tornou um judeu de verdade, cara. Ele meteu a cara dele. Agora eu sou a nova criatura, né? Parece até que Caleb ouviu Jesus dizendo: quem está em Cristo, nova criatura é. Muito bem, Caleb foi outro cara que deu um salto na vida dele, né? Falei sobre as filhas de Zelofiade que não tinham direito dentro do dispositivo legal, todavia elas dizem lá: não, seu Moisés, vai lá falar com Deus, essa lei está errada aqui. Foi a primeira mudança constitucional da nação de Israel. A lei. Moisés lá disse: Senhor, as filhas de Zelofiade estão reclamando porque esse dispositivo aqui não tem coerência, é lei, mas não é justa. O que tu dizes? E o Senhor diz: Moisés, trovão. Não fui bem sucedido, né? Trovão. Moisés, elas têm razão. Muda essa lei porque ela é injusta. Acho que a única vez que eu vi Deus mudando de opinião a partir de uma lei que era injusta. E as filhas de Jefoné só saem bem, de Zelofiade, ela só sai bem sucedida porque elas não se intimidaram com o impossível. Era impossível. Cara, tu tem na tua cabeça que 663 preceitos, 10 mandamentos, o decálogo, né? E 663 preceitos. Isso estava dentro desses 663 preceitos. Tu acha que Deus ia mudar alguma coisa só por causa de você? Mas as filhas de Zelofiade, sim. Não, cara, eu vou buscar os meus direitos em Deus. O Jó diz assim: ainda que ele me mate, eu vou defender os meus direitos diante dele. Sabe, essa, assim, não é chamar Deus para briga, não é ser rebelde, não é nada disso, cara. É que assim, se há dentro de você a necessidade de que alguma coisa seja feita, imagina, Deus não está limitado a fazer tudo o que ele já fez. Deus é aquele que pode fazer o que é inédito, jamais feito, só por causa de você. Mudou a lei e muda regulamentos e muda regras e muda por causa de você. Você precisa estar bem na sua relação com Deus, não é? Tudo bem? Ô Jesus, para onde nós vamos agora, né? Bem, eu quero me dedicar nessa breve introdução feita, né? Eu quero sair dela e pensar com você sobre algumas situações que têm roubado de nós a nossa autoestima. E aqui começa boa parte da nossa tragédia pessoal, familiar, profissional. É uma autoestima em baixa. Quando você para de se respeitar, nada mais dá certo na sua vida. Você perde, né? Às vezes por causa de uma vergonha, por causa de um erro cometido, isso acaba travando o seu potencial. Culpa. A culpa, que ao mesmo tempo é uma ferramenta da religião, não é?
A culpa é uma ferramenta que a religião usa sempre para obter suas vantagens e seus lucros na vida do culpado. Por isso, a decisão de Jesus foi trabalhar com nossa culpa, cravando nossa culpa na cruz, arrancando de nós esse elemento reducionista do nosso potencial. Então, as experiências que nós tivemos precisam ser redimensionadas, ressignificadas, para não gerar esse tipo de sentimento dentro de nós, porque isso pode fazer com que a gente se torne muito mais fraco na operação da vida do que deveríamos ser. Só dando um salto para trás na experiência daqueles 12, eu não encontro um exemplo na Bíblia assim, acho que mais adequado do que aquele, então eu vou voltar aqui. Lá está, Josué, Caleb e 10, que vão lá investigar a terra. Eles chegam na terra, olham tudo que tem que olhar, investigam a terra responsavelmente, lá vem. 10 deles vêm com um relatório. Isso tem a ver com autoestima. Eles olham e o relatório vai ser dado para Moisés. Como Josué e Caleb se retardaram, os 10 começam o relatório. Diz, olha, tem gigante na terra. É difícil, nós não vamos entrar, a dificuldade é muito grande. Eles são muito altos, muito fortes, são preparados para a guerra, não dá para nós, sabe, nós não vamos conseguir. Tem uns frutos legais lá, tem leite, né, tem umas tâmaras deliciosas, né, parece mel, as tâmaras são coisas deliciosas, mas, cara, não dá para a gente. Aos nossos olhos, somos como gafanhotos diante deles, eles vão nos destruir, vão acabar com a gente, não dá para nós, infelizmente. Deus nos chamou, mas não deu o endereço errado. Senti de Deus, mas foi o endereço errado. Botou gigante lá. E aqui nasce um aforismo que eu criei, que sempre me lembro dele, é que se você chegou numa terra e encontrou gigantes lá, esteja certo que você acabou de chegar na terra da sua promessa. Repetindo, você chegou numa terra onde há gigantes nela, desconfie, você pode ter acabado de chegar na terra da tua promessa, porque toda a terra da promessa haverá gigante, ok? Não seja tontinho na fé, os tubarões vão estar lá, os poderosos vão estar lá, só tem um detalhe, quem tem uma palavra de Deus és tu. Você é o dono dessa terra e eles vão ter que sair porque você acabou de chegar. Chega Josué, chega o Quenezeuzinho, o Caleb, que não tem mais cabeça de escravo, que transicionou sua mentalidade, que agora ele tem a mentalidade de um príncipe, né? Vai mudar tudo. Salomão diz que quando um escravo se torna rei, a terra se transtorna. No caso do Quenezeu Caleb, ele deixou a mente de escravo lá com os quenezeus, ele agora se submeteu, foi a tribo de Judá, a cabeça dele mudou. Quando você mudar de status, muda a sua cabeça também. Eu quero me casar. Tu casa e quer continuar pensando como solteiro, desiste, vai fracassar. Eu quero abrir minha empresa, juntei aí um cascalho, indenização e mais isso, e mais eu vou com... Se você não deixar essa mente de empregado lá fora e se tornar um empresário, vai fracassar, já vai entrar falido. Eu quero ser pastor. Se não deixar a cabeça de ovelha lá fora, você não vai conseguir ver o lobo antes da ovelha. Então, sabe, para o lugar que você vai, você tem que levar a sua tridimensionalidade. Seu corpo, sua alma e seu espírito precisam lhe acompanhar. Né? Às vezes a alma fica lá, tem que chamar, ei, dona alma, vem comigo. Porque a alma tem que acompanhar, senão você não vai entrar com todo o seu potencial no novo nível. Tudo bem? Chega Josué, seja Caleb, de cara. Vocês não podem imaginar o que eu encontrei lá. Rapaz, umas frutas que são esplêndidas, deliciosas. Cara, tem
Tem umas tâmaras lindas. Ele viu o que todo mundo viu, só que a perspectiva é outra, né? Tem umas coisas excepcionais. Vocês precisam, rapaz, vamos embora lá. Rapaz, meus caras disseram que tem gigante. Tem um negócio de um gigantinho lá, mas diante dos nossos olhos, eles são como pães. E nós vamos devorá-los como quem come um sanduba. Não vou falar de onde para não comprometer, né? Mas diante dos nossos olhos, eles são como pães e nós vamos devorá-los. Sabe do princípio que eu falei? Cara, tu começa a andar com Jesus e é surpresa sobre surpresa. Ele está chamando você para um novo nível na sua vida. Tem problema? Festeja, bicho, é a sua promoção que está chegando. Abre seus olhos, esteja atento. Entende? Os da fé, a fé não emburrece ninguém. A fé não imbeciliza ninguém. Sabe o que a fé faz? A fé potencializa a nossa inteligência espiritual. Nós passamos a ver o que ninguém vê. Olha, mas não vê. Porque o mundo espiritual se discerne espiritualmente. E quem é espiritual? Discerne tudo e todos. E por ninguém é discernido. Diga, uhul! Sabe isso que quer dizer, cara? Que você foi chamado para um time de campeões na fé. Entende? Aí, tem outro elemento que eu quero considerar hoje com vocês. A salada de fruta tá boa, gente? Desculpe aqui meu mau comportamento. É a estranheza do lugar. Outro elemento extremamente perigoso é a falta de confiança. Deixa eu explicar uma coisa. Se você quer ter sucesso na sua vida, seja lá onde for, seja no seu casamento, seja na sua vida familiar, seja na sua vida profissional, seja na sua vida espiritual, qualquer área, projete qualquer área que você queira imaginar. Se você quiser ter sucesso nessa área, você vai precisar ter confiança em duas pessoas. Você vai precisar aprender a confiar em Deus. Porque quando ninguém conseguir resolver, quando não der certo com ninguém, vai dar certo com Deus. E a outra coisa é que você precisa aprender a confiar em você. Essa falta de autoconfiança, essa ausência desse respeito que a gente precisa ter, a gente vai vivendo vidas manipuláveis. A gente vai se subordinando à visão dos outros. E ao invés de caminhar baseado na segurança e na confiança do seu chamado, você se subalterna. Deus não nos chamou para dominarmos ninguém. Os peixes do mar, as aves dos céus, os répteis que rastejam sobre a terra, os vegetais, são os elementos do nosso domínio. Mas pessoas, sabe, as pessoas mais inseguras que eu conheço, ou elas vão numa relação de espelho que reflete a imagem invertida, ou elas vão ser reféns dos outros, ou elas vão querer afundar os outros. As duas coisas coexistem no inseguro. Um dos líderes mais fortes que eu conheço pessoalmente é um dos caras mais inseguros que eu conheço. Ele tenta matar todo líder que está perto dele. Sabe por quê? Ele não suporta que alguém possa crescer mais do que ele. Essa possibilidade o assusta. Então, sabe o que ele faz? Corta a asa. E não deixa ninguém voar com ele. Pessoas inseguras, elas não só atrapalham a sua vida, mas elas atrapalham a vida das outras pessoas. Compreende? Lembram de uma história que eu contei? Eu vinha saindo do escritório para o lugar onde ficam meus livros, eu fui buscar um livro e a televisão estava ligada e ninguém estava assistindo. Tem isso também na tua casa? Tem? Lá em casa também tem às vezes. Aí a televisão estava ligada, ninguém assistindo, mas eu passei e era um programa da Xuxa. Xuxa,
Hilari, Hilari. Conhece nossa irmã Xuxa? Era um programa dela, um programa de animação, assim, num sábado à tarde. Ela trabalhava na Globo nessa época. Aí ela estava entrevistando um coreógrafo dela, chamado Fly. Fly. Voo. Fly. Ela estava entrevistando aquele rapaz que era coreógrafo dela, né? E ela dizia assim para ele: Fly, eu agora sinto que eu vou lhe perder. Aí ele é um carioca, né? Minha rainha, como é que tu vai me perder? Jamais. E eu estou prestando atenção no lero-lero dele. Ele diz assim: como é que eu vou te perder? Ela disse: poxa, você se tornou magnífico. Você entrou aqui na rede para trabalhar no meu programa e você brilhou tanto que todo mundo quer você agora, e eu vou te perder. Ele disse: jamais, minha rainha. Como é que você pode me perder se eu posso voar ao seu lado? A gente nunca vai embora de uma pessoa que deixa a gente voar do lado dela. Maridos, mulheres, pais, filhos. Se você não der liberdade, você vai perder. Porque nós não nascemos para gaiolas. Escola, parafraseando aqui professor Rubem Alves, nosso saudoso professor Rubem Alves, há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas odeiam escolas que são asas. Se você é um líder, seja da sua família, de uma organização, de um departamento, de alguma coisa na sua vida, duas coisas você precisa dar para o seu liderado: chão e asa. Chão para sempre terem o lugar onde possam pousar, e asas para voarem tão alto quanto eles possam voar. Pessoas inseguras nem dão chão, nem dão asas, dão gaiolas. Então, para o bem de todos e felicidade geral da nação, seja livre, dê liberdade, seja você, e deixe as pessoas serem elas. Ajude naquilo que elas não conseguem superar, mas não manipule a vida de ninguém por causa das suas inseguranças. A insegurança é um perigo tão grande. Conheci um casal que a relação deles era uma tempestade. Por quê? Ele não confiava nele. Mas sabe o que ele fazia? Projetava a sua insegurança nela. E ele perdeu sua esposa de tantos maridos que ele deu para ela. E ela nunca teve um marido além dele. Ela não aguentou a pressão. Disse: filho, adeus. Eu não fico mais nesse lugar. Sabe, se a gente deixa as pessoas voarem perto de nós, não tem porquê. Lembra que eu conto aquela historinha do meu passarinho, né? Um corrupião. Na época do governo militar, eu ganhei, vindo do Maranhão, eu ganhei um corrupião. Não sei como que chama aqui, é corrupião também? Assovio o hino nacional. Bonito, forte o pássaro, né? E eu cuidava muito bem dele. Puxa, aquele canto dele me encantava. E era uma gaiola grande, não é? E eu botava sempre ali uma semente de girassol, e ele comia bem a semente de girassol. Um dia, não sei por que cargas d'água, a porta ficou aberta. Não sei se eu, se alguém, a porta estava aberta e ele voou. Estava lá em cima da árvore. E eu chorei, desperdi meu pássaro, meu corrupião. Aí fui para dentro chorando, falei com minha avó. Não foi semana passada não, viu gente? Eu era garotinho, era menino, né? Eu tinha lá meus 8 aninhos. Vovó, o corrupião foi embora, deixaram a gaiola aberta. Aí minha avó me consolou. Não, meu filho, o pássaro vive é livre mesmo e tal. Aí eu voltei para a varanda. Quando eu voltei, ele estava lá dentro da gaiola. Ele só tinha ido comer umas formiguinhas e uns cupins no cupinzeiro da árvore. Ele estava tão bem tratado, ele era tão amado, que a partir daquele dia a gaiola ficou aberta. Ele ia comer os cupins e voltava para dentro da casa dele.
A gaiola já não era mais uma gaiola, era uma casa, uma hospedaria, um hotel, onde ele podia comer seu... Sabe, gente, as pessoas que são livres do nosso lado, elas podem ir, mas voltarão sempre. Porque elas encontram em nós pessoas seguras, que não querem fazer delas a projeção dos nossos recalques. Agora, quando você é inseguro, você se mata e mata os outros, e a sua vida não prospera. Você fica tão ocupado tentando manipular quem está do seu lado que você não tem tempo de cuidar da sua própria vida. Amém? Abramos nossas gaiolinhas para o bem-estar da nossa alma. Vamos lá. Cara, outra coisa. Mais 5 minutos, tudo bem? Você suporta mais 5 minutinhos? Eu tenho tanto para te falar, mas eu acho que o tempo não é bom para nós, né? Domingo, eu vou continuar domingo então. Eu vou continuar essa mensagem domingo. Mas eu quero falar de mais uma coisinha para você aqui. Eu quero falar do perigo dos pensamentos dobres. Como a falta de foco, ela conspira contra a nossa vida. A gente acorda de manhã com a certeza de que a gente é médico, só precisa fazer o pré-vestibular, fazer o vestibular, entrar na faculdade, passar lá os seus aninhos e pegar o diploma. A gente acorda com essa certeza. Mas faltou o dinheiro da matrícula. Pronto, o diabo entrou nesse lugar. E você já tem certeza que você deve ser datilógrafo, fazer um curso de datilografia. Não, eu tive um diploma de datilografia. Você não sabe o que é datilografia. Máquina de escrever, máquina de não? Desculpe. É uma ferramenta do amigo Flintstone. Sabe, colocou um obstáculo, você já mudou de pensamento. A dificuldade no relacionamento. O primeiro problema, acho que essa pessoa não é de Deus para mim. Pô, tu quer casar com uma pessoa sem problema? Vai no cemitério dos gaviões, tem um monte que não tem mais problema. Casa, pede em casamento. Olha, tem o endereço da tumba 3, da rua 4, tumba 3. O da tumba 6 era pastor, acho que vai fazer nosso casamento. Eu não vou ter mais problema. Meu irmão, ou tu morre, ou tu casa com um morto, porque gente viva tem problema o tempo todo, não. Ó, vocês estão paquerando o Dalmo. O Dalmo tem problema, como eu tenho problema também aí, ó. Oh, paz do Senhor, gente, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Um dia eu amo, outro dia eu odeio, né? Entre tapas e beijos. Não, cara, tem que decidir o que você quer, seja firme nisso. Sabe, não, cara, eu sou um cara bem-humorado. Então, cara, governe a vida com um sorriso. O que você é? Eu sou bem-humorado. Não precisa ser bobo da corte, só seja bem-humorado. Então, cara, acordou, está chovendo, diga, Senhor, obrigado por esse lindo dia de chuva. O sóbrio, Senhor, que lindo dia ensolarado. Poxa, haja como um bem-humorado, cara. Ou esse negócio de ser bem-humorado é só para conquistar o outro. É fake. Não, nós estamos nessa era do fake aí, filho. Pregador fake, o cara bota a imagem lá no Instagram, no Facebook só. Aquilo é um demônio, mas está lá. Aquilo tem uma célula do Estado Islâmico na casa dele, mas ele está lá. Não, meu filho, decide quem tu és, afinal de contas, eu sou cheio do Espírito Santo. Aí vem uma pressão de Satanás, tu que está do meu lado. Meu irmão, decide, tu é cheio do Espírito Santo, se comporte como uma mulher, um homem cheio do Espírito Santo. Num dia o culto vem, tu sente um arrepio, um frio, não? No culto não tem esse negócio? Oh. É uma relação quase que orgásmica da fé, não é? Estou te falando, cara. Aí você... Oh, você é esse cara cheio de...
Então, cara, vai segunda-feira. Olha, uma hora tu tá com o demônio do lado, outra hora tu tá com Jesus do lado. Decide com quem tu quer te relacionar, meu. Não é não? Sei que alguns de vocês dizem, precisava que ela tivesse aqui agora. Não, eu estou falando. Manda ela olhar lá no Facebook amanhã, não, Diogão. Esse pensamento dobre, cara, isso acaba com qualquer relacionamento. Isso acaba com você. Acaba com a tua vida. Nem você acredita mais em você. Não, cara, eu sou um trupizupi. Então acorda de manhã, sai chutando o cachorro, né? Pega o cachorro da vizinha, o pitbull, vai lá, dá na cara dele. Tu é esse cara mal-humorado, vai lá. Entende? Não, amigo. Não, vai falar com o pitbull. Nossa, o pitbull, eu tô com raiva aqui, eu vou dar um chute em você. Vai, filho, deixa a tua canela bem diante da boca dele. Tu vai aprender a ser manso logo de uma vez, né? Então, mas decide quem você é. Talvez essa mordida do pitbull bote você na órbita. Entende? Mas tem que decidir, porque tua mulher não aguenta. Vou falar. Não vou mentir, tua mulher não aguenta mais, cara. Olha aí. Olha aí, se manifestando aí. Não, pera aqui, deixa Deus usar completamente. Minha irmã, teu marido não aguenta mais essa loucura. E tudo é culpa de TPM, né? Meus hormônios. Não, cara, vai tomar um remedinho. Toma maracujina, se não, Lexotan, vai tomando uns negocinhos aí, entendeu? Vai tomando uns negocinhos. Cara, arruma esse negócio, cara, que ninguém tem culpa dos teus hormônios estarem assim. Vai orar. Milagre acontece. Sabia que milagre acontece? Vai orar. Jesus toca nesses hormôniozinhos aqui, parece que tem uns demônios aqui me perturbando, arranca de mim, né? Tira de mim esse cálice. São coisas que a gente tem que tomar, entende? Rapaz, eu estou preparando, eu vou falar porque ela não está aqui. Ela está cuidando dos nossos netinhos. Cara, eu saí de casa e disse, meu bem, o que você acha? Estou discreto. Ela disse, tu estás elegante, meu amor. Eu digo, ixi, ó. Meu irmão, eu já estou preparando a contrapartida. Entendeu? São coisas que na relação, cara, tu tem que prestar atenção nos sinais. Aí você chega lá, né? Pneu furou, já chega mal-humorado, rancoroso. Ela não tem culpa, ela disse com todo carinho, né? Você está elegante, meu amor. Cara, isso vai ter resposta. Entende? Cara, eu estou pensando aqui em umas frases de impacto. Estou te falando. Não é assim, cara. Assim, eu estou ensinando alguma heresia aqui? Estou falando alguma doidice? A não ser que tu seja marciano ou um inca veneziano, rapaziada do National Kid aí. Não é sozinho, eu e tu só não. Mas rapaziada assistiu o National Kid aqui. Por favor, levante a mão. National Kid. National Kid. Volta com essa... mas tu assistiu o National Kid também, meu irmão. Chefe O'Hara, Inca venezianos, aquilo era um sucesso, amigo. Eu ficava com medo daquelas caras de morcego. Eu quase nem dormia, mas eu gostava. Quando o National Kid chegava com aquela capa... meu irmão, aquilo era um show de bola. Você faz mais National Kid como antigamente. Eu vou parar por aqui. Não, senão domingo, como é que eu vou pregar domingo, filha? Se tu vende todos os peixes na feira, chega na feira seguinte, tu não tem um peixe para vender. Não, eu não quero cansar você. Eu acho que está de bom tamanho, gente. Parar por aqui. Eu aprendi com o professor Roberto Marinho, que era assim, a hora de acabar a novela é aquela hora que vai beijar ou vai dar um tapa. Tu não sabe o que vai acontecer na próxima cena, né? Aí, cena do próximo capítulo, né? Eu vou te dar as cenas do próximo capítulo. Não, Jesus, vai ficar para o próximo mesmo, é? Eles não vão dormir hoje. Vou deixar para o próximo capítulo. Ai, Jesus, isso aqui vai arder demais.
Se entender isso, vai, Senhor, vai. Esse casamento vai mudar. Se entender, vai. Mas, Senhor, tenha paciência comigo, não vou profetizar tudo de uma vez. Domingo, eu prometo que domingo. Ai, e meu Deus, eu estava pensando que era curtinho, isso vai dar um seriado longo, Didi. Olha aqui. Meu Deus, eu tenho 17 capítulos. Meu Deus. Virou um curso. Virou um curso. Tem uns assuntos que eu quero ensinar, fazer um curso, mas eu não sei se vocês vão. Eu queria fazer umas quartas-feiras aqui, um negócio de uns intensivos. Tu vens. Mas tu traz tua mulher também? E se ela não quiser vir? Então já entendi. Negócio da autoridade, já entendi. Vocês acham que suporta 17 capítulos comigo? Nós estamos aqui no terceiro, né? No quarto. Cara, tem capítulo pra caramba. Mas semana que vem vai ser show de bola. Não, domingo. Vou abreviar assim, ó. Eu domingo prego mais 4, tudo bem? Em sequência aqui. Aí na quarta-feira que vem, mais 4. E no outro domingo, mais 4. E aí, enxuga um pouco. Tudo bem? Beleza. Poxa, que bom que vocês vieram hoje, cara. Fiquei feliz.